Pode, Arte? Arte. Mas, qual que é? Belas palavras. Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de estudo bíblico. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, a levar seu pensamento a Deus. Vamos agradecer a Deus por estarmos na casa dele, depois de um dia de trabalho, de afazeres. Então, quero convidar você a curvar a sua cabeça, levar o seu pensamento a Deus. Vamos ter esse instante de oração. Amado Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, o privilégio de estarmos na Tua casa nesta noite, depois de um dia de afazeres, de trabalho. Cremos que o Teu Santo Espírito nos conduziu a estarmos na Tua casa nessa noite. Pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que possamos sermos desafiados pela Tua palavra. E pedimos ao Senhor, não somente desafiados, mas que o Senhor nos ajude a aplicar, ó Deus, aquilo que vamos aprender nessa noite, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Pai, peço também ao Senhor uma bênção especial para cada irmão que está aqui nesta noite, ó Deus, que saiu da sua casa, do seu lar e veio até a casa do Senhor para poder adorá-lo, bem dizer, e aprender da Tua palavra. Peço também por aqueles, ó Deus, que estão nos acompanhando pela internet e outros que verão, ó Deus, esse culto, esse estudo posteriormente, que o Senhor também possa falar o coração de cada um deles também, ó Pai. Deus abençoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos cantar, se possível, coloque-se de pé, nós vamos cantar essa primeira canção, o hino 351, Belas Palavras de Vida. Se você puder, coloque-se de pé para a gente estar então entoando esse cântico. Essas palavras de vida, só Jesus Cristo a todos dá, belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida.
Vamos cantar Aclame ao Senhor? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos orar, irmãos? Graças te damos, Senhor Deus e Pai, por louvar o teu nome, por estarmos reunidos na tua casa, porque o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus, para aprender mais da tua palavra. Que o Senhor abençoe cada irmão, que o Senhor traga sobre nós entendimento, ó Deus, vindo do Espírito Santo, para que possamos compreender a tua palavra e que nós sigamos firmes, ó Deus, em obediência ao Senhor, ó Pai. Abençoe o teu servo, nosso pastor, usa ele nesta noite para falar aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Podeis assentar, eu quero convidar você
Uma hora ou outra, a corda vai esticar, a corda vai arrebentar. Então, Paulo já orienta, então, vai falar isso aqui para nós. Mas olha, para você ver que, como a Vani falou, é um caso a pensar. Por que é um caso a pensar? Porque justamente nós nos relacionamos, nós estamos inseridos num contexto onde tem pessoas que já foram alcançadas pela graça de Deus e há outras ainda não. Né? E aí nós vamos ver, o que nós vamos ver? Travou. Arthur? Passa para nós, por favor. Aí, todos nós sabemos que o ser humano é um ser social. O que vem a ser um ser social? É um ser que relaciona em sociedade, em comunidade, que tem gente, que relaciona com outras pessoas. Então, a tendência do ser humano é viver o quê? Agregado ou associado em comunidade. Não tem como, nós vivermos sem. Então, o próprio Senhor Jesus, certa vez, ele orou o Pai, lá na sua oração sacerdotal, dizendo o seguinte: não peço que os tire do mundo, e sim que fazer o quê? Guardares do mal. Então, veja você que nós estamos, então, inseridos nesse mundo, mas contudo, o cristão está no mundo, é um ser social e possui o quê? Uma missão. Qual é a minha, a sua, a nossa missão? A missão do cristão é proclamar o evangelho a quem? Toda criatura. E aí na toda criatura tem pessoas que ainda não foi alcançada pela graça de Deus. Então nós temos essa missão. Esse cristão também, ele é designado pelo Senhor a ser o quê? A luz do mundo, a anunciar, mas sem se contaminar, com a realidade do reino das trevas. Nós estamos aqui, temos acompanhado, temos visto, mas é um desafio para nós vivemos nesse mundo, nesse contexto, sem nos contaminar com aquilo que o mundo tem oferecido. Então veja que o cristão, ele vive no meio dos ímpios, ele está no meio deles, mas não vive na prática da impiedade. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Esse cristão, nós somos o quê? Vocacionados por Deus para viver de modo o quê? Santo. Ou seja, separado do mundo e consagrado a quem? A Deus. Então veja que não tem como então nós estarmos distante disso. E aí, qual que é a ideia então de separado dessa santidade? A santidade é o quê? É algo que é uma separação, é um distanciamento, é um corte, é uma separação das coisas do mundo. Porque nós estamos inseridos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós temos que viver essa vida de santidade. É um distanciamento daquilo que o mundo tem pregado por aí afora. E é um corte, é uma ruptura, como ele vai trazer para nós aqui, quando ele vai trazer essas coisas aqui, que a sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, que comunhão há com a luz com as trevas? Não tem como. Tem que se haver, então, o quê? Um corte. Então, veja que a recomendação de Paulo, então, para a recomendação da palavra de Deus é: sede santos, porque eu sou o quê? Nós devemos ser santos, porque Deus, que é o nosso Pai, é um Deus santo. E aí vamos ver como vai seguir nisso. Em Hebreus também vai dizer, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja que Paulo está querendo dizer para eles é que eles precisavam, nós também precisamos ter uma vida de
santidade, uma vida separada, uma vida de distanciamento com toda essa cultura mundana e ter esse corte, fazer essa ruptura com o mundo. Por que nós precisamos fazer isso? Porque nós somos separados, somos consagrados a Deus. Deus nos alcançou com a sua misericórdia. Então, vida de santidade é o tema que nós estamos propondo aqui. E nós vamos ver nessa temática aqui. A vida de santidade é incompatível com a prática pecaminosa. Não tem como você viver uma vida de santidade tendo práticas pecaminosas. É antagônicos, né? Não tem como. É a água e o óleo, não se mistura. A vida de santidade é fácil? Não é. Ela vai exigir de nós muito o quê? Determinação. Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele faz deliberadamente, não é? Não é? Então, há uma questão de quê? De determinação. Nós precisamos fazer morrer a natureza pecaminosa todos os dias. E com finalidade, nós vamos ver que Paulo o objetivo de Paulo é levar aqueles irmãos de Corinto a ter uma vida de santidade, que no final de todas as coisas vai visar o quê? Um aperfeiçoamento constante. Quanto mais nós temos uma vida de santidade, mais nós vamos parecendo com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, né, com o nosso mestre. Então nós vamos ver aqui, bem rapidinho aqui, um pouco o texto no geral. Então perceba que ao olhar para o texto em geral, e quando eu estou dizendo esse geral, eu estou falando para a carta inteira, não somente esse texto que nós lemos hoje, vemos então que o assunto da carta é o quê? Bruscamente alterado. Por quê? Como eu disse para você, até agora Paulo está intercalando a defesa do seu apostolado com a defesa do evangelho que ele está pregando. Ele foi acusado de que ninguém havia apresentado ele foi acusado que ele não era apóstolo porque ele não viveu com Cristo. Uma série de coisas que foi falado dele, então, que ele não tinha autoridade para pregar aquele evangelho. Então, até aqui, ele veio nessa defesa, mas agora ele vai mudar o tom da carta, o tom do documento, porque até então, como eu acabei de falar para você, Paulo estava falando do quê? Da autenticidade do seu apostolado, de como havia ele sido chamado, mas há uma interrupção aqui abrupta, há um corte, há uma separação nessa sequência, pois ele passa então a tratar do quê? Da resistência contra o mundo pagão, o mundo que estava inserido ali. Então veja que quando o apóstolo Paulo então recomenda aos coríntios a não se colocarem em julgo desigual. Olha, está acontecendo, vocês não podem. Por quê? Quando ele fala isso, certamente ele está fazendo uma referência aos mandamentos do Antigo Testamento. E olha aqui para você ver o que está escrito lá em Deuteronômio 22:10. Vamos lá? Não lavrarás conjunta de boi e jumento. O que ele está falando? Tem como? Qual que é mais forte, um boi ou um jumento? Se colocar um com o outro, o que vai dar? Vai dar disparidade. Não vai andar certo. E aí, mais aí o texto de Levítico, olha o que ele vai falar. Guardarás os meus estatutos, não permitirá que os teus animais se ajuntem como os de espécies diversas. No teu campo não semearás semente de duas espécies, nem usarás roupas de dois estofos misturados. Então veja que o Paulo aqui, quando ele está trazendo essa informação para eles, ele não está trazendo um novo evangelho, uma nova informação, um novo mandamento. Ele está buscando lá no Antigo Testamento algo que já havia sido dado por Deus, que não podia viver dessa forma. Então a ideia é que existem determinadas práticas que são incorporadas com a vida cristã e por isso devem ser rejeitadas.
Não temos? No nosso contexto hoje, tem práticas que têm sido incorporadas no meio evangélico, no meio cristão, que não faz parte daquilo que Deus orientou e deixou como orientação para nós? Sim ou não? Tem muitos. E essas coisas incorporadas, muitas vezes têm feito o quê? A igreja ser uma igreja decadente, ser uma igreja medíocre, ser uma igreja que não cumpre a missão e os propósitos, então, que Deus tem para essa igreja. Então, veja, meu querido, que é impossível que a pureza do cristão e a contaminação do mundanismo se compatibilizem. Não tem como você falar que é crente, você falar que é cristão e viver essa vida dupla, uma dualidade aí das coisas. Por isso que a Bíblia fala, é ou não é, não tem jeito de agradar dois senhores, tem? O evangelho é sim, sim e não, não. O que passar disso vem de quem? Do maligno. Só que muita gente tem feito o quê? As arrumações, as ajeitadeiras, como nós estamos no Brasil, né, aquela expressão, dando um jeitinho brasileiro. E a Bíblia, as orientações de Deus, ela não tem espaço para ajeitamentos. Ela não tem espaço para a gente adequar. Não é a Bíblia que se adequa a nós. É nós que devemos adequar a Bíblia. Mas o que as pessoas têm feito ultimamente? Pastor, a Bíblia foi escrita no outro tempo, era outra cultura, era outro momento. Agora nós temos que fazer uma nova Bíblia que atende às nossas necessidades. E aí vai mudando, vai cortando, vai inserindo, vai enxertando coisas, vai tirando coisas para satisfazer o quê? A vontade do ser humano. E a palavra de Deus é o quê? Quando Jesus estava falando, João Batista, quando começou a pregar, qual era a ênfase da pregação dele? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O que é um arrependimento? É largar aquilo que está fazendo, que estava errado, arrepender daquilo e andar de uma forma diferente. Agora, justamente isso que nós precisamos viver, essa vida de santidade é justamente isso, é viver conforme a vontade de Deus. É viver conforme a orientação que a palavra de Deus quer para mim e quer para você. Então veja o que ele vai dizer aí no verso de número 18. Olha o que ele vai falar aí, verso 18, né, de 2 Coríntios capítulo 6. Você está com a Bíblia aberta aí? Vamos ler todo mundo junto mais uma vez? Bem alto. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então veja que Deus está falando com eles, chamando eles novamente a um relacionamento de quê? De santidade. Nós vamos relacionar com Deus que é o quê? Impuro, corrupto, um Deus que é santo. E nós, como filhos, precisamos, então, ter isso no nosso coração. Então, sobre o relacionamento entre o Pai Celeste e seus filhos, e ele está, então, reforçando essa ideia. O Filho de Deus é aquele que apresenta as afeições de quem? Do seu Pai. Não é comum as pessoas dizerem assim, ó, tem uma briga em casa, né, um menino está custoso, aí o pai fala assim, nossa, esse menino puxou a família da mãe. Aí a mãe fica, não, esse aí puxou a família do pai, é igualzinho. Então veja que é assim, nós como filhos de Deus, nós devemos apresentar afeições de quem? De Deus. Nós temos que... Oi? Como? Qual a parte de baixo aqui? Não é? Então veja que, sendo que o filho de um pai santo possui o quê? Um alto padrão de santidade.
Então, se nós nós devemos, como Paulo diz, né, aqui em Coríntios mesmo, que nós devemos ser imitadores de quem? Dele, como ele é de quem? Então, veja que nós precisamos manter esse padrão, então, ao perguntar que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, aí no verso 16, Paulo está lembrando desse episódio lá no Antigo Testamento, onde esse rei Manassés, o que ele fez? Ele introduziu uma imagem no templo de Deus. O templo era um lugar o quê? Sagrado, né? Onde a permanência do Deus Santo estava ali. Só que Manassés, o que ele fez? Ele fez uma imagem e trouxe para dentro do lugar sagrado. A abominação completa contra Deus. E aí o povo padeceu. Se você puder ler essa história lá depois na sua casa, você pode ler. Que isso aí ficou por um longo tempo dentro do templo, que foi só destruído depois, quando Josias, então, assumiu o reino. Então, portanto, queridos, a mensagem principal que o apóstolo quer dar é que os fiéis não devem se envolver com as práticas daqueles que possuem uma conduta ímpia. Nós, cristãos, filhos de Deus, não podemos envolver com práticas de pessoas que têm uma conduta ímpia. Vamos chegar, esse exemplo está por aí, e vamos chegar nele. Então, outra coisa interessante é que naqueles dias, muitos haviam voltado para o paganismo, por isso o relacionamento com eles era condenado. Então, veja que muitas vezes é isso que acontece. Ah, pastor, eu vim para a igreja, mas o senhor sabe como é que é, né? É meus amigos. Não é? Ah, pastor, é amigo de infância, o senhor sabe como é que é. E a gente vai abrindo essas concessões, vai deixando entrar. Então, porque a vida de santidade, né, não compactua com o quê? Com as práticas pecaminosas. Não pode. E a Bíblia vai dizer, se você está acompanhando a gente lá na série de Marcos, nós já passamos por esse texto, onde vai falar, se o teu olho te faz pecar, o que deve fazer? Se o teu braço, que é melhor entrar no céu com a olho do que com os dois olhos para no inferno, né? Com os dois braços, eu esqueci, é isso aí mesmo, né? É isso aí mesmo, né? Então vamos para frente. Então, no texto, então, há esse forte apelo, no sentido de que não haja comunhão com aqueles que vivem na prática do pecado, mas que nós devemos buscar o que? A santificação. Olha o que está escrito aí no verso 7. Tendo, pois, ó amados, tais promessas. Que promessas são essas? Que Deus vai ser o nosso Deus, e nós seremos os filhos deles. Olha e termina aí também o verso 16. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha as promessas que ele está dizendo. Então ele está dizendo, tendo, pois, ó amados, tais promessas, o que nós devemos fazer? Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade, aonde? No temor de quem? De Deus. Então veja que ele está mandando o quê? Tirar aquilo que não serve para nós, mas que nós devemos o quê? Preencher das coisas de Deus. Então veja que é isso que ele está falando. Então, para enfatizar o seu pensamento, Paulo vai utilizar essas palavras aqui, ó, sobre sociedade, sobre comunhão, harmonia, união e a ligação. Então veja que essas palavras vai reforçar o ensino que nenhuma associação íntima pode haver entre os filhos de Deus, chamados a serem santos, e aqueles que são envolvidos com práticas pecaminosas. Vamos contextualizar isso aqui. Às vezes você fica assim, é muito Bíblia, pastor. Vamos dizer que você tem um amigo que mexe com coisas erradas. Certo? O cara mexe com coisa errada. Aí, ele
ele fez uma coisa errada e a polícia está atrás dele. Aí você está andando pela rua, pá, você encontra esse camarada. Você começa a conversar com ele, dá risada. Aí, o serviço de inteligência da polícia já está na captura. Aí vê você conversando com ele. A viatura chega, leva quem? Todo mundo. É ou não é? Tá entendendo? Olha para você ver como que é perigoso. Paulo está dizendo isso. Você não sabe, o que está escrito lá no Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda, não se detém, não se assenta. Começa. Na hora que você vê, você está envolvido. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos. Então, dito isso, nós vamos entrar nesse primeiro ponto. A vida de santidade é incompatível com as práticas pecaminosas. Não tem jeito. Pode falar, Sr. Gaspar. Uhum. Não fiz. Não fiz. Uhum. Uhum. O cara é seminarista? O cara é seminarista, o noivo? Eu caçava a candidatura dele na hora. Eu caçava a candidatura dele na hora. Se ele fosse meu presbitério, eu não vi. Eu confesso que eu não sei quem era. Aham. 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 Depois eu falo que se for quem eu estou pensando, eu acho que não é não. Porque a menina, ela é filha, ela é irmã do evangelista lá de Lagamar, se for quem eu estou pensando. Depois a gente vê quem é esse cara aí, para a gente ver direitinho. Uhum. Né? E aí a gente vê, né? Padece, não padece? Esse julgo desigual. É muito complicado isso, né? Eu tenho uma posição, né, quanto a isso. Mas antes de casar, eu vou chamar os dois no escritório, vou conversar com os dois e vou explicar, né? Vou explicar. Mas eu também olho para você, o senhor ver como que é complicado, mas não deixa de ser uma oportunidade da gente evangelizar, não é? Então, cada caso é um caso. Se chegar vamos pôr um exemplo aqui. Os jovens nossos começam a namorar uma pessoa de fora. Pastor, nós queremos casar. Quer? Vem cá no escritório, vamos conversar. Você é da igreja, ele não é. Ele está vindo à igreja. Ele está falando que vai casar, que depois que casar você pode continuar vindo à igreja. Na hora que vier os meninos pode vir para a igreja. Mas e lá? Na hora que casar, se ele falar, a partir de hoje você não vai na igreja mais. Como é que vai ser? A gente tem que conversar, tem que colocar os pingos nos is, né? Então, e assim é outras coisas também. Você vai fazer uma sociedade de negócios com uma pessoa que não é crente. Aí nós estamos lá.
né? Foi a conversa que nós tivemos segunda-feira aqui, não foi? Aí nós estava lá assim, aí você é crente, temente a Deus, faz a apuração do ICMS, final do mês para pagar, tem que pagar 200 mil reais de ICMS para o governo. Você é crente, você entende que tem que pagar, aí seu sócio não é crente. Não, nós vamos pagar só 50, nós vamos sonegar 150. Olha aí as associações, né? A gente está fazendo coisas. Na hora que você assusta, faz um mês. Esse mês está tão apertado. Não tem. Vamos, só esse mês. Mês que vem nós paga tudo. Aí já viu que ditado? Onde passa um boi, passa uma boiada. A gente abre as portas, dá concessão. E quando a gente assusta. Por isso, é bem drástico lá o Salmo 1. Bem-aventurado que é o homem que não anda, que não detém, que não se assenta. Uhum. Né? Então vamos lá. Está claro no texto, em apreço, essa incompatibilidade. Por isso ele está trazendo esses temas aí antagônicos: justiça e iniquidade, luz e trevas, Cristo e maligno, crentes e incrédulos, santuário de Deus e ídolos. Ele está trazendo. Então isso está acontecendo lá. Paulo está defendendo o seu apostolado, defendendo o evangelho pregado, mas ele está sabendo que essas coisas lá estão acontecendo. Então ele não perde a oportunidade de quê? De instruir os coríntios, né, a maneira certa, a forma certa de agir. Então veja que há uma linha divisória entre o que pertence a Deus e o que não pertence a Deus. Então veja que o desejo de Paulo era que os cristãos de Corinto não retornassem o quê? As práticas anteriores da vida sem Cristo. Agora, eles haviam passado por um processo. Eles haviam alcançado, a misericórdia de Deus havia os alcançado cada um deles ali. E aí, então, eles deveriam permanecer vivendo de uma forma condizente ao Evangelho. Aquilo que Deus havia feito no coração deles. Então, a advertência de Paulo ali é quanto às associações com os pagãos, né? E suas práticas, o quê? Idólatras, que induz o quê? A imoralidade. Então, veja que é igual aquela história que eu falei para você, né? Uma batata podre estraga todo o saco, mas 99 batata boa não conserta uma que já está putrefada. Então veja você que a tendência, né, de fazer essas associações aqui, né, do pecado que já está inserido no nosso coração, de pender para o lado do mal é muito maior. É ou não é? Então veja, então ele já está cortando o mal pela raiz. Não faça isso. Qual foi a orientação de Deus para o seu povo quando eles estavam a possuir a terra prometida? Qual que foi? Alguém lembra? Não se casasse, destruísse todos os povos. Porque aqueles povos iriam fazer eles o quê? Adulterar no seu coração contra o Deus verdadeiro. Não foi isso que aconteceu? Esse é o desafio. É esse que é o desafio.
E aí o que acontece? Será que nós estamos dispostos a ser como os crentes primitivos? A pergunta que eu faço é essa. Lembra o que eles passavam? Já pensou se chegar o governo aqui semana que vem e falar assim, ó, todos os crentes, nós vamos levar lá para o estádio do RT, como é que chama lá, aquele estádio lá? A Arena DB agora, né? Não, agora mudou, né? A Arena DB, né? Já pensou o governo chegar aqui e falar assim, vamos pegar esses crentes, vamos levar tudo lá para o campo, né? Vão colocar vocês aqui lá na praça principal de Patos de Minas, vão chamar os fuzil lá, os exércitos, e fuzilar vocês tudo. Será que nós estamos dispostos a isso? Como eles? Isso que a Miriam falou. E Jesus fala, eu vou mandar vocês só para lugar bom, para a praia, né? Água fresca, aguinha de coco geladinha, picolé geladinho, do sabor de piqui, de maracujá, abacaxi, não é? É isso que ele está falando? Eu vou te mandar vocês no meio de lobos, no meio de escorpiões, não é? Não é isso que ele fala? Nunca foi fácil. Mas olha para você ver, nós somos chamados para ser luz e sal da terra. Se nós temos a convicção que Deus nos chamou, por isso ele fala, e toda autoridade me dada nos céus e na terra, ide por todo mundo. Então veja, nós precisamos ter essa convicção. Sabe o que acontece? Nós queremos o quê? Fazer umas associações, querendo ajudar a Deus. Não, pastor, o senhor está muito radical, não prega isso não. Vamos suavizar aqui o evangelho. Vamos fazer aqui de uma outra forma, de uma forma diferente. Não, pastor, não podemos fazer, porque não tem nada a ver. Fulano está fazendo, e olha que bênção, ainda fala assim, olha que bênção como é que está cheia a igreja. Está cheia de gente indo para o inferno. Então nós precisamos, queridos, ter convicção daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Vai chegar o tempo, a Bíblia, como eu tenho falado, você não está entrando numa viagem assim, não, você sabe o que vai acontecer. Vai ter aflição, vai ter perseguição, né? Não vamos passar por isso, passar por aquilo, mas aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida eterna. Para onde a gente está indo, diz o Apocalipse, que lá não há choro, ranger de dentes, morte, nunca mais. O autor de Hebreus vai dizer assim, há um descanso preparado para os seus filhos. Queridos, esta deve ser e tem que ser a minha e a sua convicção, né? Porque ele já havia dito, olha o que está escrito, não sei se eu escrevi isso aqui. Olha aí que ele escreveu aí já em 2 Coríntios 5,17, onde a gente já passou. Olha o que ele vai dizer, vamos ler todo mundo junto? E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram. Só que essas coisas antigas que já passaram, o que acontece? A mesma coisa que ele exorta a igreja dos Gálatas. Voltando os rudimentos, voltando às coisas do passado. Então, se nós estamos vivendo o tempo da graça, quanta gente aí é fazendo chofar, é fazendo não sei o quê, coisas que está lá no Antigo Testamento. Então, veja que está fazendo tudo errado. Pode falar. Então veja que esse tal envolvimento aí é o quê? É um retrocesso. Né? Não é, aquele que mentia vai continuar mentindo, vai inventar mentira, vai inventar denota, vai continuar, não vai? É isso que ele vai falar lá em Filipenses? Não vai o quê? Mentir mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Você lembra lá de Zaqueu? Quando ele teve um encontro verdadeiro com Deus, qual que foi a transformação do coração dele? Ele vai restituir. A vontade dele era aquilo.
né? Não sei se você viu aí, rodou aí uns 15 dias atrás aí, a história do Augusto Nicodemos. Que na infância dele, ele foi ladrão. Ele assaltou um posto de mão armada. E quando ele converteu, aquilo pesava na cabeça dele. Até o dia que ele entendeu que roubava cerveja no boteco também. Ele foi lá no bar, acertou a conta dele com o bar, foi lá no posto, falou: "Sou João, aqui ó, sabe aquele assalto que fizeram no seu posto? Foi eu que roubei. E está aqui ó, o dinheiro que eu roubei do senhor." Ele fala lá que ele teve que vender um carro, mas ele pagou por aquilo. Então veja, queridos, é essa que é as coisas que a beleza do Evangelho é transformar, é fazer com que a gente deixe de praticar aquelas coisas, porque nós somos nova criatura, né? Se nós estamos em Cristo, as coisas antigas já o quê? Passaram. E as pessoas querem voltar às mesmas práticas. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, mais precisamente lá no livro de Provérbios, ele vai mostrar para nós, então, que essa incompatibilidade. Ele vai orientar, ele vai exortar que não se pode ter. Olha o que vai dizer aí o Provérbios 4,14. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Ele está orientando, ele está falando. Olha o outro aqui, ó. Não te associeis com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Olha a orientação de Deus. Olha o outro provérbio aqui, 23, verso 6. Não comas o pão do invejoso, nem cobice os seus delicados manjares. Não pode, olha o outro texto aqui. Não tenhais invejas dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Olha a orientação que está falando. Não tenha inveja desses homens malignos. Não queira estar com eles. Porque é isso que acontece. Você começa a andar numa rodinha de gente que não é crente, eles começam a contar umas piadinhas indecentes, e você fica resistente ali, mas na hora que você assusta, você está rindo das piadas. Na hora que você assusta, você está contando uma piada também. Na hora que você assusta, o cara está falando assim: ah lá o crente, ó. As piadas que o crente está cantando. É pior do que aqueles que não têm um temor de Deus. Então, nós precisamos estar atentos. Então, a ideia principal aqui está relacionada com os atos pecaminosos e não propriamente com as pessoas. Por quê? Porque nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Então, se esse Deus que nós servimos tem poder para nos tirar das trevas, eu agora, que estou agora livre dessas coisas, estou autorizado a pregar desse evangelho. Por isso Paulo vai dizer: como eles vão crer se não há quem pregue? E quem é que vai pregar? É eu e você, que é ex alguma coisa. Você já foi um ex-cachaceiro, um ex-pinguço, um ex-adúltero, um ex não sei o quê, teve uma vida toda devassa, mas a graça de Deus te alcançou. E isso não é vergonha para você, porque você vai poder chegar para qualquer um na mesma situação e dizer: se Deus fez isso comigo, Ele pode fazer por você. Porque eu andava nessa mesma situação. Então veja aqui que é isso que ele está falando. A igreja precisa ir ao encontro dos perdidos. Não é? Eu vos farei pescadores de quem? De homens. Não foi isso que ele, quando estava chamando Pedro, Tiago, João, né? Que eu agora vou fazer vocês pescadores de homens. Agora vocês vão fazer isso. Então, a igreja precisa ao encontro dos perdidos, dos incrédulos, né, dos marginalizados, enfim, de todo tipo de pecador, porém, contudo, todavia, sem se envolver com as suas atitudes, o quê? Como adverte Judas. Olha o que Judas fala, olha aqui. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os
arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Olha o que ele está falando. Que nós temos que ir, compadecer dessas almas perdidas aí. Né? Estão na dúvidas. Esse salvar aqui, né, é mostrar o Evangelho, é mostrar para eles que existe uma esperança, que a esperança é Jesus Cristo, arrebatando-os do fogo, porque anunciando o Evangelho, o Espírito Santo trabalhando no coração deles, automaticamente eles vão ser arrebatados da onde? Do inferno, arrancados de lá. Quanto aos outros, sede também o quê? Em temor, detestando até a roupa contaminada. Ou, outras palavras, detestando o seu pecado. Aquilo que eles fazem que não condiz com o Evangelho, com Deus. Nós devemos o quê? Detestar, abominar, não enlaçar, não compactuar, mas mostrar que eles estão errados. Então veja que é isso que ele está falando. E olha para você ver. Jesus viveu neste mundo e se relacionou com muitas pessoas pecadoras, sim ou não? Blasfemas? Sim. Incrédulas? Sim. Mas não o quê? Experimentou suas práticas. Olha para você ver. Então, se Jesus é o meu exemplo, é o seu exemplo, somos discípulos do Mestre, então nós podemos sim. Contudo, todavia, não experimentar das práticas pecaminosas. Olha esse texto, vai dizer, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Vamos lá? Pode ler todo mundo junto? Amém? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aí a pergunta é: você tem consciência que você foi chamado por Deus? Você tem consciência que Cristo sofreu no seu lugar? Você tem consciência que ele deixou esse exemplo para você seguir os passos dele? E quais foram os passos? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. O apóstolo João, ele vai definir para nós o que é esse pecado, né? E quem vive na prática do pecado não conhece a Deus. Vamos ler aqui? Vamos lá, todo mundo juntos? Vamos lá? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para quê? E nele não existe? Todo aquele que permanece dele não vive? Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. 1 João 3, 4, 6. Olha o outro aqui também, 1 João 3, 9. Vamos lá? Todo aquele... Amém? Amém? Nós vamos parar por aqui, que meu tempo acabou e eu não vou correr hoje, porque essa lição é muito importante. Eu quero então que você saia daqui com essa consciência, querido. Não tem como. A vida de santidade, ela é o que? Incompatível com as práticas pecaminosas. Não tem jeito. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Nós somos lavados, remidos no sangue de Cristo. O Deus que nós servimos é um Deus que nos tirou das trevas, da morte, quebrou os grilhões e nos deu uma missão. Qual é a missão? Proclamar o Evangelho do Senhor. Qual é a missão que Ele nos deu? Ide por todo o mundo, anunciando esse Evangelho, pregando a essas pessoas. Então, queridos,
Nós estamos inseridos nesse mundo, mas nós não podemos compactuar com esse mundo. Pedro vai dizer que nós somos embaixadores de quem? E você sabe o que um embaixador faz? Qual é a função do embaixador? Ele representa as coisas do seu país numa nação estrangeira. Agora vamos contextualizar para nós? Nós somos aqui desse mundo? Nós pertencemos ao qual reino? O reino celestial. Então nós somos embaixadores. Devemos então defender, levantar a bandeira do Evangelho. Não é a música que temos no nosso cenário? Um pendão real vos entregou o rei. Não, dado seu. Não é? Um pendão real. A palavra de Deus foi nos dada. Somos servos do Senhor. Devemos proclamar essas virtudes então. Como Miriam falou, estamos inseridos num mundo cheio de pecado. Mas nós vamos fazer a diferença, porque Deus está conosco. Amém? Sou Gaspar, vai para nós encerrar. Uhum. Então tá bom então. Eu vou dar 2 exemplos aqui que aconteceu comigo. E pessoas já falaram comigo. Teve um dia desse aí, né, um tempo, antes da gente comprar o Creta, nós tinha Export. A Export era uma bênção. Mas ela gostava na oficina, só ela. Já sabia até o caminho. Aí teve um dia aí que nós, né, o carro na oficina, nós tivemos que pegar, né, Gil? O Uber, o carrinho, esses aplicativos. E aí todo aplicativo que eu andava com o motorista começava, conversa vai, conversa vem. Na hora que eu falava para ele, eu sou pastor, sou lá da quarta igreja, vamos fazer uma visita lá. Aí vai daqui, vai dali, chegamos em casa, aí a minha Luísa falou assim, pai, o senhor não tem jeito, hein? Se eu começo a conversar com uma pessoa rapidinho, se eu dar um jeito de colocar. Outro dia era a Larissa, irmã da Maísa. A Larissa me chamou para conversar com o pessoal lá de onde ela trabalha. Eu estou conversando com o moço lá, conversa vai, conversa vem, pá. Eu quero convidar o senhor para ir lá na minha igreja. Você não quer ir lá visitar a minha igreja, não? É na conversa. Vai abrindo. Né? Paulo não vai dizer que nós não devemos perder a oportunidade. Insta, pregue. Prega a palavra. Nós temos que ir conversando, rodeando. Aí o Espírito Santo já habita no seu coração. Pá, é agora. Puf. Isso é meia. Oi? Pô, vou acender. Pô, vamos levantar para nós orarmos? Ué. Uma vez eu peguei um. Aí conversa vai, conversa vem. Um cara falou comigo assim, pastor, eu já fui dessa igreja. Eu falei assim, por que você não volta? Pastor, é tantas coisas. Mas volta. Há lugar para você lá. Há lugar para você. Mas aí, eu não gosto de falar. Não gosto de falar. Experiência pessoal. É experiência pessoal. É experiência pessoal. O meu chamado, a pessoa, quando foi conversar comigo, falando sobre o meu chamado, ela falou comigo que Deus estava me chamando para ser um atalaia. Você sabe o que é o atalaia? Lá, a descrição de atalaia lá na Bíblia, quando chama o profeta lá, diz que ele vai ser o atalaia, ele fala assim, ó, aquilo que eu mandar você falar, você fala. Porque se ele morrer e você não falar, o sangue dele que vai cair sobre a sua vida. Não é? O texto é forte. Agora, se você falar, você está desavisado.
Por isso, de vez em quando eu estou pregando, eu falo. Na hora que você chegar lá, que Deus perguntar, nunca ouvi isso. Ouviu sim. Porque o pastor Ciro, tal dia, tal data, há tantas horas falou, e você estava mexendo no celular, você estava vendo outra coisa e não prestou atenção. Minhas mãos, a minha função é falar, é pregar, anunciar. Agora, o Espírito Santo vai convencer, a pessoa vai ter que ir para lá. A minha parte, nós temos que fazer. É pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Então, Sr. Gaspar, a ideia é essa. Vai conversando, vai pegando um ponto em comum, e na hora que você assustar, lançou a semente. Entra, né? Não pode deixar. Meu coração queimou, eu poderia ter falado e não falei. Fala. Depois não vai ter como desavisado, que anunciado foi, né? Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, nós somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos mostrado o caminho. Pai, nós precisamos da Tua palavra, porque ela, conforme diz o salmista no Salmo 19, ela ilumina os nossos olhos, ela nos mostra o caminho. Muitas vezes, Deus, nós ligamos a nossa vida no piloto automático e vamos, Deus, deixando levar a vida e às vezes as coisas primordiais da nossa vida, os pilares, muitas vezes são abalados, muitas vezes se tornam turvos os nossos olhos e nós afastamos daquilo que o Senhor quer de nós. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, que tem falado ao nosso coração. Tem colocado, Pai, diante de nós coisas, estudos, a Bíblia, a palavra do Senhor, para a gente ler, para a gente nos orientarmos no que diz respeito à nossa vida. Por isso, Deus, nós estamos num contexto onde a liberdade cristã tem se tornado em libertinagem. E não é isso que o Senhor quer para nós, salvos em Cristo Jesus. Somos libertos, mas não queremos ser libertinos. Por isso, Deus, nos ajude a andar e cumprir a missão que o Senhor tem dado a cada um de nós. Deus, que nós possamos, de fato e de verdade, ser o sal da terra, ser a luz do mundo. Deus, pregar o Evangelho, mostrar a verdade, mas também, Deus, não compactuar com o pecado dos pecadores. Pai, mas que nós possamos mostrar a eles que existe uma esperança, e a esperança é Jesus Cristo. Deus, abençoa a quarta igreja, abençoa os membros da quarta igreja, que nós possamos sermos verdadeiros embaixadores a proclamar as virtudes do Senhor. Deus, estamos encerrando esse momento. Leve-nos em paz, nos dê uma noite de sono tranquila e nos prepare para o dia de amanhã. Deus, é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos, estamos encerrando. Que Deus te abençoe. Vai na paz. E sexta-feira estaremos aqui. As mulheres, amanhã, tem uma programação especial aqui na igreja. E você, que não tem nada para fazer amanhã, não é mulher, quero convidar você a me acompanhar lá no Colina amanhã. A partir das 7 horas, eu estou lá também, né, dando um estudo lá para os irmãos de lá. Então, Deus abençoe você. Vai na paz, no nome de Jesus.